Sabemos que o ser humano é capaz de provocar muitas catástrofes e calamidades no ambiente em que vive. No entanto, diversas tragédias aconteceram de forma natural e, por consequência, culminaram na destruição de cidades e aniquilação de milhares de vidas. Nesse vídeo, listamos os 5 principais e maiores desastres naturais da história. Então vamos ao vídeo, mas antes, peço que se inscreva para ver mais vídeos como esse. Compartilhe com os amigos. Deixe o like. Agora fique com o top 5 maiores desastres naturais da história. Ocorreu no dia 1 de novembro de 1755, tendo como resultado a destruição completa de quase toda a cidade de Lisboa, especialmente na zona baixa, atingindo também grande parte do litoral do Algarve e de Setúbal. Foi um dos tremores mais mortíferos da história. Estimam que o tremor atingiu magnitudes entre 8,7 a 9 na escala Richter. Não só atingiu a cidade de Lisboa, mas também todo o sul de Portugal, e teve uma destruição generalizada. Foi registrado ondas que chegaram a 30 metros de altura, e as ondas de choque do tremor foram sentidos por toda a Europa e o norte da África. O número de vítimas chegou a 100.000 pessoas com esse desastre. Ocorreu no dia 26 de dezembro de 2004. Com seu epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia, teve sua magnitude entre 9,1 e 9,3, o maior terremoto já registrado em um sismógrafo, com uma duração de 8,3 e 10 minutos. Isso fez com que todo o planeta vibrasse em 1 centímetro e deu origem a outros terremotos em pontos bem distantes do epicentro, como no Alasca e nos Estados Unidos. O terremoto ficou conhecido pela comunidade científica como o terremoto de Sumatra-Andamã. O maremoto foi causado por uma subducção que desencadeou uma série de tsunamis devastadores ao longo das costas da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte de estimadas 227.898.000 pessoas em 14 países diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. O foco do terremoto foi a cerca de 30 quilômetros de profundidade e seu epicentro situava-se entre Semeru e Sumatra. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguida por Sri Lanka, Índia e Tailândia. Em janeiro de 2010, um terremoto de grau 7 na escala Richter atingiu o Haiti. O sismo destruiu completamente a capital Porto Príncipe, incluindo principais edifícios como o Palácio Presidencial, e deixou mais de 250.000 mortos e 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. A verdadeira causa foi o colapso de múltiplas falhas, sendo que uma delas, mais profunda, nem era conhecida pelos geólogos. As conclusões foram publicadas no site da revista especializada Nature e Geociência. A falha de Henriquilo é a fronteira entre a placa tectônica do Caribe e a placa norte-americana. O terremoto que devastou o Haiti e deixou cerca de 300.000 mortos e mais 300.000 feridos faz hoje, 10 anos. O terremoto agravou as condições de miséria do país mais pobre das Américas. 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. O ciclone de Bula em 1970 foi um ciclone tropical devastador que atingiu o Paquistão Oriental e Bengala Ocidental, na Índia, em 12 de novembro de 1970. O ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos. O ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos.
Entre 300 mil e 500 mil pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à maré de tempestade associada que inundou muitas ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala em 8 de novembro e seguiu para o norte, intensificando-se. O sistema alcançou o seu pico de intensidade com ventos constantes de 185 km por hora em 12 de novembro e então fez landfall na costa do Paquistão Oriental naquela noite. A grande inundação do Rio Amarelo 1931 é considerada um dos piores desastres naturais já ocorridos em todos os tempos, em número de vítimas fatais. Ocorreu em 1931 e estima-se que foram mortas de 1 milhão a 4 milhões de pessoas, incluindo-se aí os efeitos secundários da inundação, como destruição de casas e lavouras, fome e desabrigados. Não só na bacia do Rio Amarelo houve enchentes, pois todos os grandes rios da China, como o Rio das Pérolas, o Yangtze e o Rio Ai causaram inundações neste ano. Entre julho e novembro, cerca de 88 mil quilômetros quadrados ficaram completamente inundados enquanto outros 21 mil quilômetros quadrados ficaram parcialmente inundados.